Olá, tudo bem? Por que o Espírito Santo não está nas igrejas dos homens? É isso mesmo, por que o Espírito Santo não está no sistema religioso? Por que o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, não faz parte dessas mentiraiadas, desses enganos, dessa roubalheira que são feitos dentro desses templos chamados igrejas, desses templos de feitiçaria, no meio desses que estão se reunindo como igreja? O Espírito Consolador não está no meio disso daí. Assim está em João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então eu vou deixar esse aplicativo aqui. Vou tirar, sincronizar janelas. Não vou sincronizar as janelas. E aqui eu vou colocar a Nova Almeida atualizada, mesma coisa. E eu quero deixar esse versículo fixado aqui. Esse aqui, esse daqui é da Bíblia de Jerusalém, também deixa aqui. E eu quero mostrar para você agora, nessa parte aqui, em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 14. Vai sempre lembrando aqui, desse versículo aqui, João 16, 13. Veja isso daqui, se a religião está realmente mostrando Cristo, mostrando a verdade de Cristo. Porque aqui em Efésios 4, do versículo 7 ao 14, foi o ensinamento para os que estavam vivendo os últimos dias viverem como Cristo, ter o conhecimento de Cristo, serem preenchidos com toda a semelhança de Cristo. Nada com Moisés, nada com o Velho Testamento. Então, como o Espírito Santo pode estar? Porque aqui fala que o Espírito Consolador é o Espírito da Verdade. Como é que o Espírito da Verdade pode estar em alguém que está pregando dízimo? Em alguém que está falando para buscar Deus em monte, buscar Deus em templo? Como é que o Espírito Santo pode estar na vida de uma pessoa dessa? Como é que o Espírito Santo pode estar na vida de um macumbeiro, de um feiticeiro? Vamos ler então Efésios 4, 7 ao 14. Lembrando, aqui está fixo para você sempre olhar aqui. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa graça foi no tempo de Paulo, tá? 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, esse versículo 8, se você não sabe, o que foi levado cativo é aquilo que escravizava os judeus. Quando ele subiu às alturas, ele levou aprisionado o que aprisionava os judeus. O que era que aprisionava os judeus? As leis de Moisés. Então, quando ele subiu, quando ele entregou o Espírito naquele madeiro e disse, tetelestai, está consumado, ele levou aprisionado o que aprisionava as pessoas. E o que aprisionava as pessoas é justamente o que são usados dentro dessas chamadas igrejas. O primeiro passo, o primeiro item que fazia parte do cativeiro mosaico, era exatamente buscar Deus em templo. Sabia disso? Buscar Deus em templo foi o primeiro item. Quer ver? Deixa eu colocar isso aqui no texto da NVI, a NVT, que explica direitinho. Aqui, ó. Salmo 122, versículo 1 ao 4. Olha aqui que interessante, ó. Veja. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor,
para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Então, olha que interessante. Quando você vê isso aqui, ó, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, esse versículo já escancara toda mentira do sistema religioso. Toda mentira de pregador. Padre, pastor, pregador da graça, tudo mentiroso. Tudo fanfarrão. Porque os ensinamentos de Paulo foi para os últimos dias. Os ensinamentos de Paulo foi até a vinda do perfeito. O perfeito veio de 66 a metade do ano 70. Já vão fazer 2000 anos. Então não adianta você que está na graça aí, eu estou na graça, eu sou bonitinho. Não, você não. Você é cabeça de bagre igual os outros religiosos. Você faz parte da religião. Então o primeiro item que mostra que uma pessoa é descendente de fariseu é buscar Deus no templo. Achando que buscar Deus no templo é um mandamento dado aos gentios. Não. Não. Atos capítulo 21 deixa muito bem claro isso. Os gentios nunca foram permitidos entrar no templo que havia em Jerusalém. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus, 3 céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, dons. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastorear, evangelizar, ensinar, ministrar, eram dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Por isso que no versículo 7, versículo 8 fala, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, não concedeu títulos aos homens. Então, quando você vê uma pessoa falando assim, eu sou o pastor tico-tico no fubá, eu sou o padre canela com um bu azedo, eu sou uma missionária, você já tem que apontar o dedo e falar, não, você não é nada disso, você é um mentiroso, você é uma mentirosa, você é um blasfemador, porque foram dados dons aos homens. E os dons foram para ministrar Cristo, não ministrar Moisés. 12. Então, olha, 11 e 12 agora vamos ler direto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Olha aqui o versículo do lado. Então, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, por isso que o Espírito Santo não está dentro das chamadas igrejas, não está dentro desses pregadores, dessas pregadoras cabeça de bagre. Porque se ele estivesse neles, se eles estivessem sendo influenciados pelo Espírito da verdade, eles falariam apenas verdades. Coloca no comentário se isso é verdade ou não é, se eles falassem a verdade. Eu não estou colocando nada, porque senão esse vídeo vai ficar longo. Dízimo, batismo em água, Santa Ceia, eu estou usando apenas o principal item, que é esse que está em Salmo 122, versículo 4. Foi dado um mandamento para Israel adorar Deus no templo. Foi dado isso a ele. Nada fora de Israel. E quanto a isso mesmo, para provar mais ainda
que não há Espírito Santo dessas chamadas igrejas, nesse mesmo NVI aqui, deixa eu fazer isso aqui, aí eu vou colocar aqui do lado, ó, João, veja o que Jesus ensinou há quase 2000 anos atrás, o que corrobora para termos a certeza que dentro dessas cavernas chamadas igreja, só tem mentira, falcatrua, engano e ladruagem. Não tem mais nada além disso. Olha aqui, ó. No texto mesmo da NVI que eu coloquei aqui, ó. João, capítulo 4, versículo 20 ao 24. Jesus e a mulher samaritana proseando. A mulher samaritana disse a Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém, porque em Jerusalém é que ficava o templo. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha o versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Vai fazer 2000 anos que chegou essa situação, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha aqui o consolador que era. Verdade, não mentira, não falcatrua, não encantamento de serpente, nada disso. São estes os adoradores que o Pai procura. Por quê? Versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, se não haver um diálogo que Deus está em cada um de nós, que Cristo está em cada um de nós, como está em Apocalipse 21, versículo 3, deixa eu colocar aqui, olha aqui. Então, a prova estampada que as religiões é uma fraude. Olha aqui, ó. Apocalipse 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O templo é espiritual, não está nas esquinas, não está nas congregações, não está em países. Está nos homens, nos seres humanos, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Olha aqui, ó, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Voltando aqui, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, com esses simples versículos, nós conseguimos desmontar, desmoralizar, desmentir todos os pregadores. São todos falsos, são todos mentirosos, são todos estelionatários, são todos falsários, são todos encantadores de cabeça de bagre. Se você é um religioso e você busca Deus em templo, você está buscando doutrinas de homens. Se você está passando por uma dificuldade e você acha que é dentro de uma chamada igreja que você vai sanar a sua dificuldade, você estará procurando auxílio de homem, não de Deus. Agora, se você, vendo esse vídeo, você, nesse exato momento, você está passando por qualquer tipo de aflição, por qualquer tipo de disciplina, por qualquer situação, e aonde você estiver, você falar em espírito e em verdade, aqui, você contar a ele o que você está passando, você pedir a ajuda a ele, que está dentro de você, as suas petições serão atendidas. Basta você crer, basta você confiar em Apocalipse 21, 3. Vai fazer 2000 anos que a tenda espiritual de Deus está dentro de cada um de nós. Vai fazer quase 2000 anos que o próprio Deus está dentro de cada um de nós. Faça esse teste. Daqui a segundos, minutos, dia, você vai entrar no comentário e falar: olha, justamente eu fiz isso. Virei as costas para a religião, não procurei religião, falei com Deus crendo que Ele está em mim e a minha situação foi resolvida. Voltei a ter paz, a minha insônia foi embora, a minha enfermidade sarou, fui curado por esse Deus que está dentro de mim. Faça isso, é a sua fé, tá bom?
Porque o Espírito Santo não está nas igrejas dos homens. Só te mostrei uma passagem, que é buscar Deus em templo. Só isso daí. Mostrei Efésios 4, do versículo 7 ao 14. Eles tiveram dons para apresentar Cristo para os gentios, para apresentar, para fazer eles serem seguidores de Cristo, seguidores dos ensinamentos de Cristo. Porém, quando a 7ª trombeta foi tocada, Apocalipse 11:15, então todos os reinos passou a ser de Cristo. Você passou a viver, quem nasceu da metade do ano 70 para cá, passou a viver no reino de Cristo. E aquele que lê e crê em Apocalipse 21:3, não é cristão. Eu não sou cristão. Eu vivo Cristo. Cristo vive em mim, assim como está em você. Mas você não sabe disso ainda, porque você é um religioso cabeça de bagre. Tá bom? E antes que você comece a falar cabeça de bagre, que eu estou te xingando, o que significa cabeça de bagre? Cabeça dura. Cabeça dura, cabeça que é difícil de entrar as coisas. É difícil o entendimento. Para entrar macumba, para entrar feitiçaria religiosa, isso é fácil. Mas para entrar a espiritualidade de Cristo, isso é difícil, tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e vamos em frente. Passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos, te desejo um excelente domingo e uma excelente semana. Até mais, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.